Bem, gente, nós vamos agora falar um pouco das especificidades da formação de professores para a educação profissional. A educação profissional, ela tem no seu objeto de estudo e intervenção a primeira especificidade, que é a tecnologia. Esta, por sua vez, se configura como uma ciência transdisciplinar, isso é algo além da interdisciplinaridade, né? É uma ciência transdisciplinar das atividades humanas de produção, do uso dos objetos técnicos, dos fatos tecnológicos. Do ponto de vista escolar, é disciplina, então, que estuda o trabalho humano e suas relações com os processos técnicos. É próprio do ensinar e aprender tecnologia e, portanto, da docência na educação profissional, tratar dessa intervenção humana, da reorganização do mundo físico e social, das contradições inerentes a esses processos. E isso exige o quê? Discutir questões relacionadas às necessidades sociais e às alternativas tecnológicas. A docência, então, na educação profissional, não se faz sem avaliação de opções tecnológicas. E isso requer aprender. Aprender conhecimentos tácitos, aprender o estado de arte do desenvolvimento tecnológico, ou seja, como se dá todo esse desenvolvimento tecnológico em todas as suas nuances, entender os motivos pelos quais há problemas em aberto, mesmo existindo soluções tecnológicas para os mesmos, aprender com lições deixadas por experiências pessoais ou coletivas passadas e imaginar futuros possíveis ou alternativas das tecnologias. As formas de organização da educação profissional também, gente, são muito heterogêneas. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Implicando uma diversidade de currículos, status de formadores diversos, instituições com formações diversas, divisão em setores econômicos, agrícola, industrial, serviços, divisão em áreas profissionais, eixos tecnológicos, é uma variada rede de escolas e centros, mantenedoras públicas nas 3 esferas governamentais, mantenedoras privadas, regionalização, níveis, relação com outras modalidades educacionais, ou seja, é realmente um contexto muito complexo. No Brasil, inclui-se na educação profissional programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, o ensino técnico nas formas concomitante, subsequente, integrada ao ensino médio, as variantes da formação inicial e continuada, quando ministradas, de forma articulada com a educação de jovens e adultos, a graduação tecnológica, etc. Ou seja, uma infinidade de formação. Inicialmente, temos que ter 2 grandes eixos, então, da formação dos docentes da EPT, segundo Dante Henrique Moura. O primeiro eixo está relacionado com a área de conhecimento específica, que é adquirida na graduação, cujo aprofundamento ele é estratégico. Ele deve ocorrer por meio de programas de pós-graduação oferecidos por instituições de educação superior nacionais e estrangeiras. Além disso, é fundamental que essa formação não ocorra unicamente por iniciativa do próprio profissional, mas que essa formação seja impulsionada também pelas necessidades institucionais, ou seja, não podemos levar, trazer em nossas costas o peso da nossa formação, mas a instituição precisa investir nessa formação também. Outro eixo refere-se à formação didático-político-pedagógica e às especificidades da área de formação profissional que compõe a esfera da EPT. É sobre essa vertente que a gente vai aprofundar um pouquinho nossa discussão. A formação pedagógica de docentes para a EPT, como vimos no decorrer de todo o histórico, ela não é novidade, embora as tentativas anteriores não tenham resultado em sistemas duradouros. Na verdade, essa questão ultrapassa os limites da educação profissional e tecnológica. Essa é uma questão de formação de professores, de uma maneira geral, para as carreiras universitárias, como engenharia, arquitetura, medicina, direito e demais cursos superiores, que se dá fora, infelizmente, do âmbito das licenciaturas. Acontece, gente, que tanto a educação chamada profissional como os cursos superiores formam profissionais que são formados por profissionais formadores que atuam como professores, embora, na maioria das vezes, não tenham formação específica para esse fim. Ou seja, esses profissionais não são licenciados e não têm nenhuma outra formação pedagógica. Esse é um problema, então, maior. É um problema estrutural do sistema educacional e da própria sociedade brasileira. Isso nos leva a fazer, então, a seguinte reflexão. Pensem comigo. Existe um conjunto de saberes
inerentes à profissão docente que a justifiquem como tal? Se a resposta for sim, temos que fazer uma outra pergunta então, para completar nosso raciocínio. Por que então existe uma grande liberalidade no mundo do trabalho e na sociedade em geral, no sentido de que outros profissionais que não tenham a formação docente atuem como tal? Aí o Dante Henrique Moura, baseado em Ilma Passos, responde o seguinte: apesar de existir um conjunto de saberes próprios da profissão docente, essa não tem reconhecimento social e do mundo do trabalho compatível com sua importância para a sociedade. Por isso, não há esse rigor. Diante desse quadro, então, segundo o Dante Henrique Moura, delineiam-se duas possibilidades concretas para a formação de professores. A primeira são cursos de licenciatura voltados para a educação profissional e a segunda, a pós-graduação lato e stricto sensu. Vamos analisar então as potencialidades e limitações de cada uma delas, colegas? As licenciaturas nos parece a solução com maior possibilidade de ser definitiva e duradoura para aqueles que ainda não são graduados. Mas no caso específico dos sujeitos graduados e que já estão nos sistemas e redes públicas de ensino atuando, algumas nuances precisam ser consideradas. A nosso ver, então, é muito importante considerar as necessidades e expectativas desses sujeitos e dos sistemas de ensino. Dessa forma, pensando também nos sujeitos dessa formação, sem relegar um segundo plano as necessidades dos sistemas de ensino e a qualidade de tal formação, há uma proposição, então, que essa formação ocorra inicialmente por meio de cursos de pós-graduação lato sensu, os quais poderão ser a base de futuros cursos stricto sensu, através de uma formação verticalizada. Entretanto, essa pós-graduação lato sensu aqui proposta, ela precisa ter algumas características que são diferenciadas dos cursos de especialização correntes que nós conhecemos no país, a fim de que elas possam cumprir a função a que se destinam. Para Dante Moura, é importante, então, que se incluam estágios de prática docente de observação, ou prática no mundo do trabalho na área profissional em que o docente atua ou atuará, pois isso vai concluir a respectiva formação com sucesso. Para os futuros profissionais, aqueles que ainda estão começando a formação superior, é necessário formular uma política perene e definitiva em substituição às duradouras e pouco eficientes soluções emergenciais. Colegas, esse ano completam 100 anos da primeira iniciativa lá em 1917 da Escola Venceslau Braz. De lá para cá, ainda não encontramos o caminho da realização. Ou seja, ainda não temos a nível de país uma formação sólida para a educação profissional e técnica. É claro que nós não podemos desconsiderar as iniciativas que aconteceram, mas infelizmente estiveram muito mais ao sabor das políticas de governo que de Estado. Precisamos considerar, contudo, algumas iniciativas dos institutos federais e universidades que já oferecem cursos de licenciatura e pós-graduação em educação profissional. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa nesse sentido. Que instituições oferecem esses cursos de licenciatura e pós-graduação em educação profissional? Eu mesma sou fruto de um mestrado em educação, com ênfase em EPT pela Universidade de Brasília. As licenciaturas, então, oferecidas pelo nosso instituto, também, de alguma maneira, têm buscado esse caminho. E tantos outros institutos e universidades espalhados pelo país começam, então, a pensar a formação para a educação profissional e técnica. Entretanto, não é apropriado que essas iniciativas concentrem todos os seus esforços em um único tipo de oferta. Prudente, então, a primeira possibilidade que nos vem à mente é novamente a oferta de licenciatura específica para EPT. Uma outra possibilidade interessante é a oferta de licenciaturas para EPT destinada aos concluintes de cursos técnicos de nível médio. Nesse caso, estão superadas grande parte das dificuldades já mencionadas, porque esse público que fez curso técnico traz em seu repertório os conhecimentos e a própria vivência no campo da educação profissional, o que seguramente lhes concede um diferencial em relação aos demais, tornando perfeitamente viável, já nos dias atuais, uma licenciatura voltada para EPT que tem esse público como sujeito.
Nessa mesma linha de raciocínio, uma proposta que ganha força é a possibilidade de integrar essas licenciaturas aos cursos superiores de tecnologia. Eu acho isso muito interessante, né? Assim, o profissional formado estaria habilitado ao mesmo tempo como tecnólogo e como professor da EPT. O Valdemar de Oliveira Júnior, voltando a ele, né, tem uma fala que eu gosto muito. Ele diz assim: Rousseau, ao ser desafiado pela Academia de Dijon, embrenhou-se na floresta para refletir sobre a origem da desigualdade entre os homens. Se os formuladores das políticas educacionais passassem a embrenhar-se na floresta dos cursos técnicos, vivenciando e conhecendo por dentro a sua dinâmica, o Estado teria políticas mais assentadas na realidade e, certamente, dentre elas, figurariam a formação inicial e continuada dos professores da educação profissional. Uma política de Estado, então, consistente e duradoura, eliminaria a continuada situação de improviso, onde as autorizações provisórias e a título precário são distribuídas ad eterno. O jovem, mesmo sem se dar conta, tende a tomar o docente como referência, a gente sabe disso. E como decorrência, esse técnico professor passa a ensinar muito mais pelo exemplo e pelas atitudes que pelo conteúdo do seu plano de ensino, não é, gente? E o profissional? Será que ele se vê como educador? Dá conta da enorme responsabilidade que assume ao tomar para si o comando de uma sala de aula? Analisando sob outro ângulo, é justo, racional ou ético colocar essa imensa carga de responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa sem dar-lhe o mínimo suporte? Já à guisa de conclusão desse momento, sem querer esgotar a infinidade de vieses possíveis para essa temática, eu penso que um projeto para a formação pedagógica na educação profissional, ele deve necessariamente dar respostas adequadas a todas essas questões que foram colocadas aqui, e não apenas contornar uma exigência legal. Alguns depoimentos colhidos de bacharéis que atuam em cursos técnicos de nível médio mostram que eles valorizam sim o acesso à formação pedagógica, mas eles revelam o desejo de verem as especificidades da educação profissional discutidas nessa formação. Percebe-se também que as expectativas se voltam para o curso mais centrado na comunicação, na didática, no planejamento das experiências de aprendizagem, tanto aquelas experiências teóricas quanto práticas. É preciso, colegas, formar o educador para que ele seja capaz de formar os seus alunos com condições de desenvolver seus saberes enquanto cidadão, enquanto integrante de uma sociedade, enquanto ser político. O jovem, ao concluir o ensino médio, tendo ou não optado por adquirir uma profissão técnica, ele deve ser capaz de ler criticamente tanto Marx quanto Weber, não tendo suas leituras restritas àqueles textos técnicos ou aos livros didáticos. Essa crítica é válida e só reforça a ideia de que é necessária uma formação adequada, sem improvisos, dos professores da educação profissional. Eu chamo a atenção de todos aqui no sentido de olharmos para o perfil que devemos ter enquanto docentes da educação básica, técnica e tecnológica de um instituto federal. Uma instituição que nos oferece diversas possibilidades de atuação. Nós oferecemos ensino médio integrado, cursos concomitantes e subsequentes, cursos superiores de tecnologia, pós-graduação, cursos de formação inicial e continuada, ProEja e tantas outras possibilidades de formação. Ainda podemos atuar como gestores, consultores, pareceristas de cursos ou projetos, orientações de estudantes em diversos tipos de projetos ou trabalhos, dentre tantas outras atividades que envolvem gestão, planejamento, execução de atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso face a uma formação profissional que compreende as especificidades para a realização de atividades teóricas e práticas. Atividades essas, colegas, que muitas vezes requerem espaços físicos distintos, além daquele espaço da sala de aula. Exigem tempos diferentes, relações diversas entre professores e estudantes. Toda essa variabilidade nos confere, enquanto docentes, mais flexibilidade, mais proximidade com relação aos estudantes, com outros contextos e ambientes de trabalho. É o que eu desejo que ao final dessa aula vocês percebam, né? Bem, nós encerramos aqui então a nossa videoaula, sem ter a intenção de encerrar o assunto.
Ao contrário, eu tenho certeza que nós teremos muitas outras oportunidades de discutirmos a formação do professor para a educação profissional. Eu gostaria de pedir a vocês um carinho especial na leitura dos artigos que eu disponibilizei na nossa sala virtual e a tentativa de tentar conceber, mesmo que em linhas gerais, um currículo que você considere ideal para a formação do professor da educação profissional. Gente, um abraço a todos e a todas e fiquem com as palavras do mestre Paulo Freire. Até mais!